tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Karina Mello e a gente está aqui em mais um episódio do Cotidiano Paliativo, o seu podcast de autocuidado possível. E essa temporada, né, eu estou recebendo amigas com histórias inspiradoras e o episódio de hoje é muito especial para mim. Estou recebendo uma pessoa que tem uma história incrível de vida para compartilhar com a gente. Vale a pena ficar para conferir. E além de terapeuta, de mãe, mulher inspiradora, tá aqui lançando o livro dela aqui no nosso podcast. Eu tenho o prazer enorme de receber a minha amiga Andréa Casanova. Bem-vinda, amiga, bem-vinda. Ai, obrigada. Tô emocionada, né? Porque eu acredito muito que o universo une as pessoas certas, né? Na nossa vida, você foi um presente, né? Foi um dos presentes da minha vida. Acho que a nossa energia se conectou através da nossa amiga, né? Da Karina. E é isso, estou muito feliz por você também estar iniciando o seu podcast, né? E eu, como escritora, aqui, podendo compartilhar, né, com algumas pessoas a minha história. E vale muito a pena. Eu conheci a Andréia através de uma roda de mulheres que ela gentilmente fez na casa dela, ofereceu o espaço dela e foi muito assim significativo. A troca entre mulheres, um espaço de fala, de acolhimento, de estarmos juntas ali, cerimônia de cacau e muitas trocas. E ali eu pude conhecer um pouquinho mais da Andréia, falando sobre a vida dela, contando a história de vida dela. O livro ainda estava ali em andamento, né? Sendo ainda ali um sonho. projeto Isso. entre tantas histórias. E aí eu fiquei pensando, quando eu conheci você, eu falei, gente, quando se fala de lei de atração, é a Andréa. É essa energia, porque é real, não é ilusória, não é impossível, não é um impulso de vontade de fazer as coisas, de uma energia boa, de bondade, de não, vamos lá fazer, não tem tempo ruim. Eu queria, assim, começar, Déia, perguntando para você como que é isso? Como que veio isso com você, né? Porque é teu, não tem assim, não tem uma fórmula, eu acredito, né? Mas lendo aqui pelo livro, né, Sementes de Amor e Resiliência, a jornada inspiradora de Andréa Carvalho Casanova. Eu pude ver que são superações, mas sempre com um querer muito grande. Eu me emociono muito de pensar no meu livro, peço até desculpas, porque eu acho que quem me trouxe isso foram as minhas avós, né? As duas formas de amor que eu conheci, de pessoas guerreiras, né? Que lutaram muito pela vida, né? No livro eu conto alguns detalhes, né? Das duas. E a forma que elas transmitiram esse amor para mim, esse carinho, eu acho que eu sou essa pessoa, né? Então, hoje eu devo tudo a elas. Elas são, elas foram minha inspiração. Elas são minha inspiração. Então, quando eu penso em escrever, porque tudo que eu faço na minha vida tem um pouquinho delas, o amor delas, que elas me deixaram de criança, né? A ancestralidade, né? Nossa, Essa questão muito de você forte. ter ali a sua base, o seu chão. Isso. Ancestralidade é tudo, né, Karina? Eu acho que a gente tá nesse mundo, a gente deve a alguém, né? Alguém lá atrás que lutou por nós, que algo de melhor fez para que hoje eu conseguisse estar bem, né? O mínimo que seja que essas pessoas tenham feito. E eu acredito nisso, eu acredito muito que a minha ancestralidade é o meu ponto chave, é da onde eu falo assim, quem é a Andréia, sabe? Hoje, quando eu tento me comparar a algumas pessoas da minha própria família, eu não consigo me imaginar sem ter tido a passagem com as minhas duas avós. Então, elas que são minhas inspirações, Elas abrem aqui o livro, né? Elas abrem o livro. Elas abrem o livro Isso. como um ponto de partida mesmo, Isso. desse convívio, desse olhar
pela personalidade de cada uma e de quanto que isso serviu ali de alicerce para o seu olhar de vida, né? Sim. Eu achei o máximo, assim, porque eu também, eu fui criada pela avó, praticamente, ficava com a minha avó, e muito do que eu conheço de sabores, de cheiros, de olhares mesmo, eu me pego lembrando da Karina ali, pequena, Karina criança, na casa de vó mesmo, né? E que Eu traz tive isso. uma afeição muito grande também, né? E aí acho que permeia um pouquinho também de como desenrola a sua história, né? Sim. Me conta um pouquinho, conta pra gente, assim, porque eu já te conheci trabalhando com a nossa amiga, com a Karina, né? Isso. Vocês já trabalhando em cargo público, né? A parte nutricional, educação, mas é uma baita de uma aventura que você passou até ali, né? Para eu chegar, né, a ser professora, eu iniciei na prefeitura como agente escolar, né, um cargo de faxina. E por 5 anos eu fiquei no cargo, aí eu assumi um outro cargo que foi a TE, que seria inspetora de aluno. Fiquei por 2 anos. E nesse trajeto como agente escolar, eu tinha uma diretora que falava para mim, você tem perfil de diretora. E eu falava, nossa, como ela viaja, né? Porque até eu passar no concurso, até eu ser professora, até eu ser diretora, enfim. A confiança que ela passou para mim, eu acreditei nela. Eu falei, eu vou buscar, né? O que eu preciso fazer? Preciso estudar, né? Continuar os meus estudos, que até então eu tinha entrado na faculdade, que eu conto no meu livro o início, né? Aí eu já estou pulando um bom trecho até eu chegar na faculdade aos 34 anos, quando eu entrei na prefeitura. E aí eu fui diretora nessa mesma escola, né? Que eu fui agente escolar, porque ela me convidou para ser assistente dela, quando eu passei no concurso de professora. Fiquei os 3 anos necessários, né? Para o cargo. E aí ela me convidou para ser assistente, e eu fui. E ela ficou de licença médica por 5 anos, né? Num período grande, e eu assumi como diretora na escola. Então, na mesma escola que eu fui faxineira, eu fui diretora, né? E eu acho que a gente colhe aquilo que a gente planta, né? E eu ponho amor em tudo que eu faço. Então, quando eu lavava banheiro da escola, eu lavava com amor, lavava com carinho. Eu tinha muita gratidão por aquele trabalho, né? No início, eu nem imaginava que dali eu ia sentar lá na cadeira da diretora, né? Então, quando eu voltei, sendo chefia das minhas colegas de trabalho, né, eu fui muito bem recebida, né? Sou amiga delas até hoje. Inclusive, hoje uma convidou, né, para o aniversário dela, dia 26 de dezembro, agora num café, já até confirmei presença. E eu acho que isso não tem preço, né? Não tem você conquistar, abrir portas e nunca fechar, né? Eu não fecho portas, eu deixo as minhas portas escancaradas, né? Que é para eu voltar e voltar com... E as pessoas que ficam lá atrás também me emanar energia boa, né? Porque eu acho que a gente é ligado na energia. Então, se você não se... A gente tem que estar se cuidando, fazendo autorreflexão sempre, né? A gente precisa refletir quais das nossas atitudes, porque a gente erra, a gente falha, mas não tem problema nenhum amanhã eu consertar os meus erros de hoje. Eu li um trecho em que você fala sobre a questão da ajuda. Que quando você ajuda genuinamente alguém, é como se o universo ele se encarregasse de que você também vai ser ajudado de alguma maneira. Não que você está fazendo pela troca, Não. mas que ao longo do livro você traz várias histórias de momentos e pessoas que você não cita o nome, né? Porque você fala, nossa, foram tantas etapas e tantas questões, tanta gente, mas por vários trechos, pessoas que você pediu ajuda, essa pessoa te ajudou e depois outras coisas foram se desenrolando, né? Sim. A partir dessa ajuda, a partir desse acreditar. Sim. Como eu falei para você, assim, eu acredito muito em energia, e as pessoas que chegam até mim eu penso uma coisa um dia, por exemplo, a política. Vou dar um exemplo, né? Política. Eu sempre gostei muito de estar envolvida com política, ou fazer política. E um dia eu passei na Câmara Municipal de São Paulo e falei, nossa, um dia eu quero trabalhar aqui.
Eu nunca trabalhei na Câmara, hoje eu não tenho mais essa vontade de trabalhar na Câmara, né? Mas eu já trabalhei muito na Câmara, indiretamente. Na faculdade, eu conheci o Fábio, e ele é assessor político, assessor parlamentar, mas quando o conheci não era, e a gente era muito amigo, né? Amigo de não ter dinheiro para pegar ônibus, de juntar moedinha para comer um lanche. Citei um trecho no livro. E ali a gente começou a nossa trajetória, nossa amizade. Ele cresceu muito, né? Onde ele queria chegar, ele chegou onde ele queria. E eu também cheguei onde eu queria chegar, né? Tudo à base de concurso público. Nem foi ele que me ajudou, nem eu que ajudei ele. Só estávamos juntos, né? Então ele foi uma pessoa que eu ajudei muito e ele me ajudou muito também, né? Inclusive eu relato no livro o momento que eu não tinha condições de pagar a faculdade de pedagogia e ele me emprestou o dinheiro no mês, e aí na hora de pagar eu falei pro meu marido, né, eu falei, poxa, eu vou pagar esse mês com dinheiro emprestado e o mês que vem eu faço como? Então não paguei, devolvi o dinheiro para ele, e ele me aconselhou na época, né, não para, continua sem pagar, e eu fiz, né, segui o conselho dele, continuei a faculdade sem pagar, naquele mesmo ano eu passei no concurso, e precisei ir correndo na faculdade, quitar a faculdade. Inclusive, ele, na época, também me emprestou 9 folhas de cheque para eu pagar lá parcelado, né, minha faculdade. E voltando no que você me perguntou de ajuda, sim, eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas genuinamente, né? E eu sou assim, se você me ligar e me falar um problema teu, só se eu não puder mesmo, e eu vou te falar se eu não puder. Mas se tiver no meu alcance, ou mesmo se não tiver no meu alcance, eu vou fazer tudo, eu vou mover céus e montanha para te ajudar. Porque eu acho que essa é a finalidade nossa no mundo, né, no planeta. Não tem outra, porque você ficar milionário, você ficar rico, você não vai levar nada disso no caixão, né? E você vê o sorriso de uma pessoa, você vê o outro feliz, eu acho que isso não tem preço para mim. A minha felicidade maior é ver o outro feliz, né? Eu realizo muitos sonhos meus, mas também gosto de realizar os sonhos da minha família, dos meus amigos, quando é possível para mim, eu não penso duas vezes. E aí, isso eu sempre fiz, sempre fui assim. E o universo sempre me retribuiu. Quando eu fui fazer o curso, que aí virei terapeuta, comecei a fazer os meus estudos, né, que você conhece bastante, por isso a gente se conheceu. No curso de Reiki, você aprende que quando você está fazendo o Reiki, você está dando 30% da tua energia, mas você está recebendo 70%. Então, isso eu levei para a vida. Eu falei, poxa, então por isso que tudo que eu faço para o outro, eu faço 30% só de mim. Eu estou doando 30% de mim, mas eu estou recebendo 70%. Então, é muita coisa, né? O universo me presenta. E eu sinto esse 70% na minha vida. Sinto de verdade. E eu acho que isso para mim não tem preço, né? Isso faz a gente ser feliz. Faz você deitar à noite em paz com você mesma. É isso que eu busco para mim e essa filosofia de vida que eu trouxe para minha vida. E a Andrea tem uma filha. Tenho uma filha, inclusive Tá ali. aqui com a gente, a Gabi, veio assistir. Uma filha muito querida, muito amada, desejei muito. E a questão, assim, de ser mãe, porque tudo aconteceu pós a maternidade, Sim, né? tudo. Assim, a questão profissional Tudo. e todas as buscas, né? Profissionais até então, Já era né? mãe, esposa, sim. Eu tive que deixar um pouquinho de lado a mãe, né? Então, meu marido assumiu bastante a responsabilidade, ela ia muito para o trabalho com ele. E enquanto eu estudava, trabalhava, fazia faculdade, né? E aí, de lá para cá, na verdade, eu não parei mais de estudar, estudo sempre. E acho que também é o caminho, né, para todos nós. A gente tem, seja lá o que for que você buscar para a tua vida, você tem que estudar, né? E eu acho que ser mãe, para mim, foi muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque eu vim de uma relação de pai drogado, né? Eu coloco no meu livro um pai que eu amava demais, um pai usuário de droga, ele se picava, contraiu HIV, aos 42 anos ele faleceu, na época do Cazuza, né? Que naquela época quem tinha dinheiro vivia um pouco mais, porque tinha o dinheiro pro coquetel. Não era o caso do meu pai, que era só o AZT, então morria em menos de um ano. E eu acho que por conta
dos problemas que o meu pai me mostrou, que eu vivenciei na infância, eu criei muitos bloqueios na minha vida, né? Então, com a droga, com tatuagem, com coisas que me levam, de alguma forma, a pensar num mundo ruim, né? Da droga, da prostituição, de polícia, de delegacia, de presídio. Eu me bloqueei. Então, eu sou uma pessoa preconceituosa, né, com isso. Não negativamente, mas o meu preconceito com elas, por exemplo, eu criei minha sobrinha também. Eu tenho 4 sobrinhos. E meu pai, no leito de morte, me deu a responsabilidade de ajudar minha irmã. E eu, imagina, peguei aquilo para mim. Então, eu virei a mãe da minha irmã, dos meus sobrinhos, da minha mãe. E o que aconteceu? Eu falho também, né? A gente falha, nós estamos aqui para aprender, né? Então eu sufoquei minha filha, sufoquei minha sobrinha, elas não tiveram infância, eu não deixava brincar na rua, não deixava brincar do lado de fora. A super proteção super proteção, isso. E o medo, né? O medo de se envolver com uma pessoa, ou elas mesmo ir para esse caminho das drogas, porque eu acredito muito que as coisas nas famílias se repetem muito, né? Então, a droga, a bebida, outras coisas que eu não consigo lembrar agora, assim, para te citar, mas algumas, não é maldição, mas que até utilizam-se essa palavra maldição, e eu acredito muito nisso, né? E você tem que ter uma força muito grande para ir contra ao que essa energia que vem trazendo a tua família, para que não se repercuta, né? Que continue isso na história. E os traumas também que a gente Exatamente. carrega e os medos, para que também não gere um bloqueio, né? Isso. E tudo que aconteceu com meu pai, por eu amar muito meu pai, muito. Assim, meu pai é minha referência. E olha, era uma pessoa usuária de droga, né? Então, esse olhar que eu tenho para o meu pai, porque o meu pai, mesmo ele sendo um usuário de droga, irresponsável, era mal com a minha mãe, ele tinha um coração enorme, meu pai, sabe? Meu pai, ele amava as filhas dele demais. Ele foi em questão de amor, ele foi um ótimo pai, né? Ele não se preocupou com o alimento, com o que eu ia me vestir, mas ele conseguia me transmitir amor, sabe? Então, eu acho que as pessoas, todo mundo tem coisas boas dentro dela, né? Mas eu, como mãe, eu não digo que eu falhei, não. Eu não acho que eu falhei, porque eu tenho as minhas deficiências, as minhas dificuldades, né? O que foi excesso de amor, né? Medo, muito medo de que repetisse isso na minha família. Então, eu lutei contra tudo e contra todos, contra mim mesma, né? Porque tudo isso causa dores. A gente que faz terapia, né? A gente que chegou no ponto que a gente chegou hoje, de poder conversar sobre as nossas terapias integrativas, a gente sabe quantas dores nos fizeram chegar até elas. A gente não chegou lá sorrindo, né? É isso. Eu acho que eu tive meus problemas como mãe, não foi fácil não, mãe não vem com uma receita, né? Só tive uma filha mas tive 4 sobrinhos. Tenho um enteado também. Você fala dele também, né? Dessa questão de que não saiu do seu ventre, mas é a ligação que vocês têm, né? Sim, dessa relação que é uma relação de maternar também, né? Com assim certeza. como maternar também os projetos, né? E tudo mais. Tudo é projeto na vida, né? Tudo. Você falou das terapias, né? A gente não chega nas terapias integrativas pelo amor sempre, né? Não. São sempre aprendizados. E quando que veio isso para você, tipo, já ali, né? Trabalhando, né? Parte administrativa e tudo mais. Como que chegou esse interesse por reiki, por massoterapia? Como que veio isso para você? Então, eu acredito que foi a depressão, né? Porque a depressão, ela é uma tristeza muito grande, né? Que às vezes você não sabe de onde vem aquela tristeza. Na verdade, eu sabia, né? Porque eu acabo tendo as minhas dificuldades de relacionamento com a minha própria família, né? E para eu conseguir não ter
eu não consigo me medicar. Eu tenho alguma dificuldade, acho que por conta do meu pai, por conta das drogas, eu tenho muita dificuldade com medicamento. E aí eu passar no psiquiatra, que não tem problema nenhum nisso. Ir ao psiquiatra e entrar no medicamento. Enfim, nesse meio, que claro, eu estava passando no psiquiatra, estava me medicando, eu conheci as terapias, eu já tinha feito o Reiki, que o Reiki eu conheci no Hospital Servidor Público, tratando a minha filha com a fono. Aí a fono me encaminhou ela por conta da minha ansiedade, me encaminhou para o Reiki. E aí eu conheci o Reiki, conheci a meditação, e aí eu me interessei e fui fazer o curso. E depois do curso, com as minhas tristezas, com as minhas angústias, que meu marido é um super marido, uma amiga dele, né, na escola, ele contava muito de mim, ele falava de mim, ela falava assim, eu preciso conhecer sua esposa, eu preciso conhecer sua esposa. E era uma mana do litoral que faz esses encontros do sagrado feminino. E aí eu fui conhecer com elas, participei de um encontro na época que era sobre Maria Madalena quanto mulher e não quanto uma mulher bíblica, né? Uma mulher sagrada, mas uma mulher como uma mulher de verdade. E eu me encontrei naquela roda, sabe? Eu me encontrei. O tema da roda não tinha nada a ver com a minha dor naquele momento, porque a minha dor era com a minha filha. Mas as histórias daquela roda, daquele círculo, me marcaram. Mexeram comigo. E eu acredito muito que numa roda, a coisa depois ela repercute muito na vida da gente. Inclusive, quando nós fizemos a nossa, a gente falou muito isso na roda. Foi. De que depois as coisas iam acontecendo. E realmente o meu livro saiu. Pois é, o podcast saiu. Então, aí eu falo, nossa, como é verdade. Parece milagre. É uma intenção ali, né? É uma força muito forte, né? Quando as mulheres se reúnem, né? Isso. E elas trocam as vivências, as experiências de cada uma, de alguma forma a gente se fortalece, né? E na verdade no meu livro nem lembro como a gente comentou, mas acho que foi algo assim que eu falei, é um sonho de escrever meu livro e tal. Menina, do nada aconteceu. Como um milagre. E assim é tudo na minha vida, sabe? Eu sinto, falo, meu Deus, é muito milagre na minha vida. E é isso, né? Porque realizar um sonho, acho que não tem preço. Então, e ficou muito assim para mim, né? Não só para mim, mas para quem estava ali quando a gente se reuniu. Eu falei, meu Deus, mas a Andrea, quando eu penso em lei da atração, veio a Andrea na minha mente, porque não é algo, como eu posso falar, místico, né? Porque quando a gente fala de, vamos pensar positivo, vamos intencionar, você é o que você pensa, soa místico. Até pelas falas até um pouco complexas de muita gente, né? Falando sobre isso, lei da atração, prosperidade e tudo que é relacionado. Uhum. Mas com você, da forma que você fala, não, poxa, eu queria comprar, né? A gente estava na sua casa de praia, né? E você falou, não, eu queria muito comprar um apartamento na praia. Eu visualizei, eu fui lá atrás, eu fui lá mesmo, né? Conta um pouquinho sobre essa questão de intenção, né? De pensamento. Porque é muito de verdade, assim. Eu não vejo nada místico, eu não vejo nada... repita 300 vezes, escreva 30 vezes o que você quer porque vai se realizar. Não, né? É uma questão de posicionamento mesmo. É assim, eu acho que é projeto, né? Que eu te falei, para mim tudo é projeto. Então, quando eu coloco um projeto na minha cabeça, eu escrevo esse projeto, eu ponho ele no papel, de verdade. Então, por exemplo... Você monta como se fosse um projeto de trabalho mesmo. De trabalho. Por exemplo, agora dia 31 de dezembro, é uma outra coisa, mas tá ligado. Dia 31 de dezembro, eu vou lá e escrevo tudo que eu quero para mim o ano que vem. Você faz uma lista, então? Faço uma lista. Tudo que eu quero para mim. Pode ser o sonho mais absurdo da face da Terra, mas eu ponho. Se eu quero, eu mereço e eu recebo e eu aceito e é isso. O que acontece? Quando eu quero uma coisa, eu mentalizo ela, né? Aí eu ponho no papel. O que eu preciso para ter essa coisa? Eu preciso de dinheiro. Porque tudo você precisa de dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro. Vocês estiveram na minha casa, eu nem lembro o mês.
Mas foi em maio de 2024. Foi esse ano. Maio de 2024. Eu não pensava em comprar um apartamento pra minha mãe, Cá. Eu acabei de comprar um apartamento pra minha mãe. Foi. Eu não pensava, imagina. Eu não pensava em comprar o meu apartamento que eu comprei. Que dirá, falei, meu marido, que dirá pensar em comprar outro? Jorge, a gente não comprei um, comprei dois, acabei, né? Porque minha mãe morava em um apartamento, ela acabou de sair vai sair desse, que eu vou alugar para conseguir pagar a prestação do outro, né? Uhum. Mas enfim, como que eu faço? Eu mentalizo, eu quero isso para mim. Eu quero isso. É claro que tem coisas, por exemplo, eu fui diretora de escola por 5 anos, eu não era concursada, eu era designada. Eu não passei no concurso de diretora, estudei muito, eu não passei. Então, não é tudo que a gente quer que a gente vai ter, né? Você tem que ser pé no chão. Agora, eu vou falar do imóvel, porque o imóvel é uma coisa que muita gente precisa ter. Sim. Né? Muita gente paga aluguel. E que tá tudo certo também, se tá tudo bem para ela pagar aluguel, tá tudo bem. Agora, eu acho que é um dinheiro jogado fora, né? Você pagar um aluguel. Enfim, minha mãe agora, por exemplo, ela tá morando num apartamento que não tem elevador. Ela tem que subir 4 lances de escada, 72 anos. E minha sobrinha não tinha condições de comprar. Resumindo, eu cheguei para minha mãe caiu, quebrou o pé, não melhorava esse pé da minha mãe. E eu falei para minha sobrinha, vocês têm que mudar. É a lógica da vida, vocês têm que mudar. Porque minha mãe tem 70 e poucos anos. Logo, ela vai embora, né? Então, ou a gente se une, alguma coisa tem que acontecer. Eu já tenho 2 financiamentos imobiliários pela Caixa Econômica, né? Então, a Caixa Econômica não ia fazer o terceiro para mim. Aí eu falei, bom, mas não custa tentar, né? Tentei. Aí a Caixa Econômica tá ruim de emprestar dinheiro. Falei, vou tentar pelo Itaú, quem sabe? Né? Eu joguei lá um valor no Itaú para financiar para mim. Do nada, eu ganhei uma ação. E esse dinheiro veio. Foi a entrada que eu dei para dar o apartamento da minha mãe. Do nada, não, né? Eu digo do nada porque assim. É algo que você não estava esperando. Eu não esperava, mas essa ação é uma ação que eu não tinha colocado em lugar nenhum. O sindicato colocou. Veio para você. Veio. Mas as coisas vêm pra gente. De alguma forma vai vir. Só que você tem que ir buscar. Você tem que estar preparado sempre para ouvir as pessoas. A pessoa, se ela não sai da zona de conforto dela, se ela não sai... Como que eu gostaria de explicar assim de uma forma que... Porque tem gente que fala assim, mas é claro, tudo é fácil para você. Não, não é fácil para mim. Naquele momento que eu visualizei o meu apartamento, por exemplo, eu pensava em pegar um empréstimo de 100 mil reais com o banco para comprar um sítio, porque eu queria a natureza. Eu não comprei o sítio de 100 mil, eu comprei um apartamento de 500 mil que me dá de frente para o mar e de frente para a montanha. Você entendeu? Mas por quê? Porque eu visualizava, eu falava, Deus, eu quero a natureza, eu preciso da natureza, eu preciso. Eu falava pro meu marido, eu preciso. Meu marido falava, mas como que eu vou morar num sítio? Eu tenho medo. Numa chácara, eu tenho medo, eu vou ficar sozinho lá. Eu falava, é verdade, como? Então, eu mentalizava, eu ia comprar, claro que não tinha R$1, nem o empréstimo, o banco vai me emprestar? Não sei se o banco vai me emprestar, eu vou tentar. E acaba que deu certo. Entendeu? Mas não é porque eu sou, Andréia é bonitinha. Não, a Andréia é uma pobre que morou de aluguel num cômodo de cozinha sempre. Eu conto da minha avó que não tinha um banheiro para eu tomar banho. A gente tomava banho de canequinha na cozinha da minha casa, da minha avó, que era um quarto. Eu não tive uma herança. Eu tive o quê? Eu fui estudar, eu trabalho, eu faço bico. Eu não tenho preguiça de trabalhar, eu não tenho preguiça de estudar. E eu não tenho preguiça de ajudar as pessoas, porque você ajudar financeiramente, você tirar um dinheiro e dar para o outro é muito fácil. Ajudar é você pegar o teu tempo. Falar, naquele momento, não pense em você. Naquele momento é o teu amigo que precisa de você, uma pessoa que você viu na rua. Ela tá precisando de você e você vai se dedicar para ela. É isso. A vida é isso. É sobre isso. É intenção, né? Intenção. E você... planejar o que você quer para o seu futuro, o que você quer para a sua vida, o que te faz feliz. É isso, porque eu não tenho meus imóveis para falar, eu quero ser rica, eu quero ter... Não, eu não quero ter um monte de imóveis. Eu quero ter a minha casa na praia, que é a que eu tenho, que é onde eu moro, que lá é minha moradia.
Aqui em São Paulo é onde eu trabalho, é o meu ganha-pão, então eu preciso ter, né? Gente, mas é financiado, eu pago ainda. Não é fui lá e peguei 500 mil e dei. Não, eu estou pagando. Eu pago para o proprietário porque você foi lá, é um apartamento antigo, o proprietário aceitou que eu pagasse parcela para ele, eu utilizei um consórcio, eu utilizei empréstimo, eu fiz várias coisas para conseguir aquele Você apartamento. se mexeu, né? Ou seja, eu tenho a intenção, eu tenho o que eu quero, mas eu também vou criando as oportunidades. Como que pode, né? As alternativas, né? Sair da zona de conforto. Você tem que sair. Se você for uma pessoa que você gosta só da zona de conforto e não sai dela por nada, você vai procrastinar ali. Posso dar um exemplo da minha filha? Vamos lá. Ó, minha filha trabalha e a minha cunhada tem um café, né, no Clube da Penha. E chamou minha filha para fazer um bico. Minha filha trabalhava no carrão na época. E nesse bico que minha filha foi, minha filha aceitou. Não, tô precisando mesmo ganhar um pouquinho a mais, eu vou no finais de semana trabalhar com você. Desse bico, o sogro da minha cunhada, ela conheceu o sogro da minha cunhada. O sogro da minha cunhada precisava de uma pessoa para trabalhar aqui na Paulista, numa empresa melhor do que aquela que ela estava, com um salário melhor, não que a empresa fosse melhor, o salário era melhor. Uma oportunidade melhor. Uma oportunidade melhor. E ela está hoje nesse emprego. Tudo através de um lugar que talvez ela pudesse virar e falar assim, não, eu não vou. Isso. Mas não, ela saiu da zona de conforto dela e ela foi para esse lugar para fazer um bico. E olha, esse bico proporcionou para ela um emprego melhor, né? Então, é sobre isso, né? É sobre você... Outra coisa também que eu acho que é muito importante na vida da gente, é a gratidão. Sempre ensinei para ela, você seja grata ao local que você trabalha. Porque a pessoa abre a porta para você trabalhar e ela tem um gasto com isso. Se você não gosta desse lugar, vai embora. Porque você ficar o dia inteiro blasfemando, ou querendo mal da pessoa, ou não gostando do teu chefe, vai fazer mal para ele e para você. A vibração, né? A vibração, você não vai fluir. Sua vida não vai fluir, teu salário não vai render. Eu ensinei isso para minha filha. E essa empresa que ela veio, a chefe dela, a pessoa que falou para ela vir, falou para ela isso, falou assim, olha, é uma pessoa difícil, porque ela é uma pessoa que ela é exigente. E minha filha veio fazer a entrevista e quando ela saiu da entrevista, ela me ligou, ela falou, mãe, assim, foi muito fácil para mim fazer a entrevista, porque eu vi nela você. Eu vi nessa pessoa que vai ser minha futura chefe, se ela me contratar, eu vi você, assim, muito parecida com você. E pela educação e pela criação, pelo que eu ensinei minha filha, né? Ela se deu bem com essa pessoa, com essa chefe dela, né? Então, eu acho que é isso, é você sair da sua zona de conforto, você acreditar em você, porque você é capaz, todo mundo é capaz. Não aceite que ninguém te chame de burra, não aceite que você não seja capaz de conquistar aquilo, porque ninguém é melhor que ninguém. Né? Eu sou negra, eu venho de uma família pobre, de uma família destruída, e eu acho que de tanto receber... críticas na infância e julgamentos, eu tapei meus olhos e meus ouvidos. Então, virou um defeito. Então, dependendo do que a pessoa falar para mim, eu não escuto, né? E eu acho que isso foi bom para mim, porque eu fiz a minha voz ser ouvida. Né? Eu posso estar vestida o mais simples possível num lugar de pessoas altamente gabaritada, que hoje eu sou uma dessas pessoas, né? Porque eu sou estudada, né? Eu cheguei tenho minha profissão, sou técnica na minha área, mas eu tive que subir os meus degraus, né? E antes de eu subir os meus degraus, algumas pessoas... Sabe que o julgamento, ele existe, o preconceito, ele existe, né? Mas eu sempre falei, vocês podem estar todos na seda e no salto alto, eu tô no meu chinelo, e na minha malha, mas eu sou igual a vocês, eu não sou diferente, né? E eu acho que foi isso. Às vezes acaba soando um pouco de arrogância, mas não é com arrogância que eu tô falando porque os jovens de hoje em dia dão muito valor, né? A coisas de marca, ao melhor celular, ao melhor carro, e isso não vai te fazer feliz.
Isso só não vai te fazer feliz, né? Se você não tá ali em você, Se né? você não tá conectado àquilo, não vai te fazer feliz, né? Só ter por ter ou para mostrar para o outro, não vai te fazer feliz, né? Tudo que eu tenho é para mim. É de se ouvir, né? É de parar e se perceber o que é Isso. importante pra mim, o que me faz feliz. Isso. Teve eu não vou me lembrar o autor, mas eu ouvi uma vez a questão da energia, né? Acho que foi até questão de estudo de cabala mesmo. Aham. Que a Ferrari existe, né? Você quer a Ferrari, mas na verdade você quer a Ferrari pela sensação que você vai ter na Ferrari. Uhum. Não é a Ferrari em si. Exatamente. É que sensação, o que te transforma você estar andando de Ferrari. Isso. Não necessariamente a Ferrari já existe. Então, assim, o que você quer já existe, mas se você não tá vibrando na energia daquela Ferrari, você não vai conseguir. E não é sobre Ferraris, né? É sobre... se você não valoriza o que você tem, se você não valoriza sua ancestralidade, quem você é... Isso. Quem tá do seu lado. Quem tá do lado. Você dificilmente vai conseguir chegar um patamar acima, subir esse degrau, porque você não tem uma conexão com o que você é, com o que você tem. Sim. Né? É isso que eu acredito. Muito. Muito. Você tem que estar bem com você mesma, né? E saber saber mesmo. Porque você falar, às vezes você fala, não é o que você pensa. Então você tem que se conectar. É corpo, a mente e o espírito. E como a gente sabe que a gente que é o que a gente quer mesmo e não o que a gente tá ouvindo, né? Vou dar o barulho de fora. Vou dar um exemplo. Vai. Eu sou uma pessoa que eu estudo bastante, né? E acredito em muitas filosofias. Mas eu erro muito. Então, um exemplo. No trânsito. O cara me fecha, eu vou lá e xingo ele. Xingo muito ele. Eu tô falando. Eu vou falar várias coisas naquele momento, né? Eu não sei o que tá acontecendo com aquela pessoa. De repente, ela tá socorrendo alguém pro hospital. Alguma coisa tá acontecendo com ela. Mas eu não quis saber. Eu tô pensando em mim só. Eu tô xingando ela, né? Nesse momento, se eu não refletir na minha atitude e eu continuar sendo assim, ou seja, o meu coração, a minha boca tá falando coisas que não é o que eu penso. Não é, eu não sou essa pessoa, né? Então, eu vou refletir. Não, Andréia, calma. Calma, você tá errada, né? Porque se você fizer um erro em cima de outro erro, só vai ter erros. Alguém tem que falar, não, pera, vamos melhorar, né? Vamos ver por outro lado? Então, o que seria corpo, mente, espírito? Seria, olha, o meu pensamento, quando eu falo de ajudar uma pessoa, eu não falo da boca para fora. Porque a minha felicidade é ver a tua felicidade. Tanto que a minha amiga fez o sumário do livro, que é a Fabiana. Muito lindo. Ela conta, né? Inclusive, eu fui mal criada com ela, que eu falei, chegou um momento que eu fiquei tão nervosa com ela, eu falei, coloca uma corda no pescoço e se mata, já que sua vida não tem jeito, né? Porque ela queria morrer lá naquele corredor de inspetora de aluno. Hoje ela é coordenadora da Prefeitura de São Paulo, ela teve 2 cargos de professora, né? E então, eu acho que eu falar, eu sou uma pessoa legal, eu sou muito boazinha, eu não sou só legal, eu não sou só boazinha, né? Mas eu sou uma pessoa que eu, sim, de verdade, fico feliz com a tua felicidade, né? Então, eu vou estar aqui para te ajudar no que você precisar, mas eu não vou ser sempre delicada, eu não vou ser sempre boazinha, porque eu também estou em evolução, todo mundo tá, né? A gente volta 10, 12 casas, né? E isso também não quer dizer que mas tá perdido, né? Por Exatamente. exemplo, eu errei, eu sento em cima e tipo, e tá tudo bem. Não, eu vou melhorar. Pera, eu errei, mas eu vou melhorar, né? E o seu corpo, por exemplo, nós citamos no dia que nós fomos lá comer fora. Eu não cuido do meu corpo. Eu não vou pra academia. Então, eu não tô cuidando do meu corpo. Olha, corpo, mente, espírito. Eu penso, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim. O que eu vou fazer pra cuidar de mim? O que eu tô fazendo pra cuidar de mim? Eu não tô fazendo nada. Né? A gente até fez o grupo. Sim, a gente fez um grupo pra colocar que
A gente vai melhorar a questão de saúde, né? Então, acordar cedo, fazer uma caminhada, fazer alguma coisa Isso. pela gente, né? Isso, Porque exercício físico é tem coisas que só a importantíssimo. gente pode fazer. Só a gente pode fazer por a gente mesmo. Então não adianta, eu falo. Eu tô falando várias coisas aqui, mas olha, eu não cuido de mim, tá? Eu não cuido da minha Faço alimentação. o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Isso, é você estar conectado em tudo. Em tudo. Seu corpo tem que estar conectado em tudo. Por quê? Se eu não melhorar o meu sentimento, meu coração, se eu ficar com raiva, rancor, ódio, eu vou ter várias doenças. Porque isso só vai me dar doença. Somatiza, né? Somatiza. Se eu fosse aquela menina, filha do pai drogado, dos pais separados, o pai que espancou a mãe, isso e aquilo, só coisa ruim, hoje eu seria uma pessoa angustiada, cheia de problema. E eu falei, não, peraí, essa é a minha história. E tá tudo certo com ela. Esse é o meu pai, esta é a minha mãe, né? Que passaram por isso e que eu fiz a minha história. Eu conquistei a minha família, o meu marido, a minha filha, a minha casa. Mas eu tenho uma história. Eu tenho um pai que ele foi do jeito que eu conto no livro. Eu tenho uma mãe que aceitou algumas coisas do meu pai. E tá tudo certo com a minha história. Não vou ficar com raiva. Tive épocas antes de conhecer os encontros femininos, de ter mágoa da minha mãe. Ai, porque minha mãe não ia na escola. Ai, porque minha mãe não foi mãe. Ai, porque minha mãe não teve tempo para mim. Aí eu entendi nos meus encontros no Sagrado Feminino que essas mágoas só fazem mal para mim mesma, não para minha mãe, né? E foi um momento que eu passei na minha vida que minha mãe também teve uma história de vida e que não cabe a mim julgar que mãe ela foi. Mas cabe a mim me melhorar e aceitar a minha história. A minha história. E toda história é linda. Toda história é bonita. Você só precisa entender de que forma você quer levar a sua vida. De que forma você quer olhar para a sua história. Né? É isso que eu acredito, né? Que é o corpo, mente e espírito. É você estar se conectando em tudo. Porque é tudo, né? E realizar, né? Realizar. Colocar para fora, né? Aqui você traz boa parte da trajetória, essa questão da resiliência, mas a resiliência de uma maneira bem, bem leve, porque é uma palavra que desde a pandemia a gente escuta muito, né? Tipo, ser resiliente, lidar, né, com o que vem, mas Como se manter na mesma forma, né? Você volta à forma original, você se mantém. E é um exercício que não é fácil, porque a gente não quer resistir a nada. E é necessário. E é necessário também a gente dizer os nãos, dizer os sims. Com certeza. Com certeza. A gente precisa estar preparado também, né? A gente precisa estar preparado para... De que forma você vai receber? Porque... Por mais fortalecida que você esteja, nós somos humanos, né? Em algum momento você fraqueja, né? Então você tem que estar preparada sempre para de que forma você vai encarar, né, a tua vida, a tua vivência. Uma coisa que uma psicóloga que é terapeuta holística também, da Bahia, da Chapada, não lembro da onde. E eu sei que eu conheci ela só por telefone, assim, nos conhecemos. E ela me descreveu. Ela falou assim para mim, André, sabe qual o seu problema? Você é uma mulher de projetos. E os seus projetos você projeta nas pessoas. E é claro que você vai se dar mal, porque os projetos são seus, né? Nossa, isso que você trouxe é forte, assim, porque projetar nas pessoas, então, assim... Talvez o meu projeto não vá para frente porque eu tô envolvendo pessoas que não necessariamente elas vão ter conexão com aquele desejo, com aquilo, né? Não, é assim, quando eu coloco um projeto na minha vida que eu quero conquistar, eu sempre me dou bem, né? Porque eu sou persistente, eu vou buscar, eu tenho foco naquilo, né? Eu tenho projeto, eu tenho foco e eu sou persistente, eu vou buscar e eu busco. E no ser humano não é assim. Então, eu coloco a minha expectativa naquela pessoa. Por exemplo, não foi o que aconteceu com a Fabiana. Eu tenho alguns amigos que ficaram enciumados de não estar no sumário do livro. O Fábio foi um.
porque nós temos histórias, né? Nós crescemos juntos, profissionalmente. Mas por que eu coloquei a Fabiana? Porque a Fabiana, ela sentiu, ela viu a minha essência. Tanto que ela fala no livro. Vocês dividiram um momento muito expressivo, né? É, Da nós vida de nos vocês, de conhecemos. se incentivar, né? Nos conhecemos como ATE. Só que eu já tinha minha faculdade de matemática, estava terminando pedagogia. E ela não tinha faculdade. Né? Então, nós ficávamos no corredor da escola, que eu chamava o corredor da morte. E era mesmo, porque as professoras brigavam com os alunos, colocavam os alunos para fora, e os alunos iam ficar com a gente. E eu andava o dia inteiro com o meu diário oficial, e um caderno e uma caneta. O dia todo eu ficava com isso na mão, né? Porque eu estudava, não era presencial, a minha segunda graduação. E ela chegava se lamentando, reclamando da vida dela, porque mãe, 4 filhos, marido alcoólatra, e ela só chegava reclamando. Aí um dia cortaram minha luz, aí vinha chorando. Aí um dia cortaram minha água, e eu não tinha paciência. Eu falava, como assim cortaram sua luz? Vai pagar agora. Porque, uma coisa que eu falo muito no meu livro também, eu sou uma mulher que eu não tenho problemas. Porque o meu problema, se eu tiver, eu vou resolver ele hoje. Eu não vou dormir com ele e vou acordar com ele amanhã. Não vou. E eu falava isso pra ela, você vai resolver seus problemas. Agora, cortar a água é fácil de resolver, vai pagar, né? Tem coisas que não dá pra você resolver, por exemplo, doença. Né? Tem várias coisas, senão eu fujo do assunto. E ela, a Fabiana, ela sentiu minha essência, porque ela mesma fala no livro, eu mandei ela colocar a corda no pescoço, falei, vai se matar, já que a sua vida não tem jeito, você não pode pagar a faculdade. É mãe de 4 filhos, estão quase passando fome, o marido um alcoólatra, não quer melhorar, se mata. Porque você não quer nada da vida. Não, porque ela queria morrer ali. Porque ela ter passado naquele concurso de inspetora de aluno era o mundo dela. Nossa, ela tava que ela não precisava de mais nada na vida dela. Eu falei, não, você é inteligentíssima, você é uma mulher linda, você não vai morrer a inspetora de aluno. Você vai ser mais. E aí eu falava, nós vamos ser diretora de escola, nós vamos andar no salto. E olha só, mais uma coisa, falando nisso. Essa escola era em frente ao prédio que eu comprei o apartamento para minha mãe agora. E eu olhava para a cobertura desse prédio e falava, eu ainda vou ter uma cobertura nesse prédio. Eu nem dirigia na época. Nem ela, não tínhamos carro. Isso foi em 2009. E hoje eu comprei o apartamento da minha mãe em frente a essa escola. Né? É o mesmo condomínio? O mesmo condomínio, é. E ela, na época, porque eu fui imprimir o boleto para ela da faculdade, falei, você vai estudar, que meu marido já estava estudando na Unicid, online. Inclusive, ano passado eu também matriculei um monte de gente na faculdade. Porque não é difícil fazer uma faculdade. É muito fácil fazer. E você precisa estudar, né? Não só fazer um curso de graduação. Você pode fazer curso do que você quiser, que nem eu fiz. Eu fiz de reiki, eu fiz de massoterapeuta, eu fiz de aromaterapia. Você pode fazer o curso que você quiser. Mas você tem que estudar. Alguma coisa você tem que fazer na sua vida. Só assistir televisão e jogar no celular, você não vai crescer, né? E aí ela foi estudar, e aí passou no primeiro concurso de professora, e depois passou no segundo, e hoje ela é coordenadora da Prefeitura de São Paulo. Né? E ela fala no meu livro. Então, a Fabiana, e ela fala que eu não era delicada com ela, porque eu não sou uma pessoa delicada, né? E eu não tenho paciência, porque eu sou tolerância zero, eu sofro de sincericídio, eu tenho vários defeitos. Leonina, né? Leonina Master. Sou pisciana, né? Mas leonina. O ascendente leão, isso, fortíssimo. Fortíssimo. Nossa, predomina a minha história. E aí foi isso, né? E por isso que eu chamei a Fabiana, convidei a Fabiana, porque a Fabiana, ela foi uma pessoa que ela sentiu a minha essência, ela sabe, ela me descreve no livro, e eu realmente sou essa pessoa, sabe? Eu tive alguns pudores algumas vezes de falar, ai, nossa, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, né? Mas eu acho que sim, que eu tenho que, a minha fala tem que ser ouvida, as pessoas têm que me ouvir, né? Porque todo mundo tem o direito de ser feliz, né? Todo mundo tem, só que é predominante na nossa vida você sair da sua zona de conforto. E não é fácil. Precisa dar um passo. Né? Precisa dar um passo, precisa arregaçar as mangas, né? E ontem uma amiga minha fez eu ler uma historinha que é da vaquinha. Não sei se eu tenho tempo para falar da historinha. Tenho. Essa, na historinha da vaquinha, assim, resumido, dois mestres estão caminhando e eles chegam numa chácarazinha, numa comunidade,
E ele encontra lá uma família com criança, o casal, muita pobreza, né? E aí eles param lá e pedem para dormir nesse lugar, nesse casebre, né? E eles deixam essas pessoas dormirem, esse mestre com o ajudante dele, e eles passam uma noite lá. E eles perguntam, né? Como que eles sobrevivem àquela pobreza? E ele fala, eu sobrevivo com a vaca tadinha, magrinha, esmilinguida, porque eles não tinham que comer, malemar, tinha para dar pra vaca. E aí eles viviam aquela vida pobre e vivia do leite da vaca, do queijo, do leite fazia o queijo, e quando apertava muito ia para a cidade e vendia. E aí, tá, chegou de manhã, o mestre foi embora e falou pro ajudante dele, volta lá e mata a vaca. Ele falou, como assim? Você não vai ter gratidão? Eles deram uma cama pra gente dormir. Volta lá e mata a vaca. E aí ele foi e matou a vaca e ficou cheio de remorso, né? Porque, nossa, o único meio de sobrevivência deles. E aí ficou alguns anos, né? Aquilo corroendo ele. Aí chegou um momento que ele falou: olha, mestre, eu não quero mais ficar com você, eu quero ir embora, porque desde que você mandou eu matar aquela vaca, eu nunca mais fui feliz. E eu não quero seguir minha vida. E ele foi embora. E o primeiro lugar que ele foi, voltar naquele casebre para ver aquela família que ele achou que ele destruiu. Só que chegou lá, não era um casebre, era um lugar maravilhoso, enorme, uma casa enorme, uma mansão. E aí ele pergunta para uma pessoa, sabe uma família que morava assim, assim, assim? Sei, é eles ali. Ele é? É. Aí ele foi até eles, né? E aí eles falam para ele. Ele fala assim, não, o que aconteceu quando eu matei a vaca de vocês? Ah, nós saímos da nossa zona de conforto e tivemos que buscar outras alternativas. E aí a gente venceu. A gente superou e construímos e conquistamos, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, o que acabava com a vida deles era a vaca, né? Então, enquanto eles tivessem a vaca, eles não iam porque eles tinham leite, eles tinham queijo e aquilo estava bom para eles. Eles tiveram que fazer uma outra coisa, cultivar, Isso. plantar, Exato. se virar. E progrediram. E eles progrediram, né? Aí eu falei para minha amiga, esse texto é perfeito, ele é maravilhoso. Não cabe a mim, porque eu não vivo nessa zona de conforto. Mas eu dou a vaca para minha família. Entendeu? Eu não tiro a vaca deles. Então, enquanto eu não tirar a vaca da minha família, que é minha mãe, minha irmã, meus sobrinhos, minha filha, eles vão continuar vivendo a vida deles. É você dar as ferramentas ali para que cada um ali dentro do seu querer, dos seus objetivos, vai e siga, né? É que eles que têm que sair da zona de conforto deles, né? Porque eu saio da minha total, mas eu vivo, é como se a minha família fosse a minha vaca, sabe? Assim, eu tenho vários problemas, assim, hoje, com, né? Como posso dizer? Financeiro da minha família, mas e que eles não conseguem chegar onde eu cheguei. E eu também não consigo me desvencilhar, me desligar, ou fazer as minhas coisas, sabe? Então, nesse texto, né, que foi ontem que eu li com essa minha amiga, eu falei para ela, e ela falou assim, André, exatamente, né, você tem que... E eu também, a gente conversando ali, trocando, né, figurinha, desabafando, né, fazendo terapia, porque quando você conversa, você faz terapia, né? E aí a gente falou, a gente tem que deixar eles, tirar a vaca deles, né? E a vaca deles é a nossa. É minha amiga com a família dela e eu com a minha, né? Eu tenho que me afastar. Eu tenho que seguir agora, né? E deixar eles viver a vidinha deles, né? Deixar minha filha... Que não é um egoísmo. Na Não. verdade, é cada um ali cuidando de si, para que eles né? cresçam também, né? Para que eles cresçam, porque se você... Tem a história do casulo, né? Se você for lá e cortar o casulo, a borboleta não vai voar. Porque tem todo aquele processo dela. Tem todo o tempo, né? Isso, então, é isso. É a gente saber o tempo da gente, né? Eu sinto muito os meus problemas para que... Eu sei que não é todo mundo que precisa ler o meu livro, né? Tem muitas pessoas que já conseguiram conquistar a sua felicidade, a tua paz interior de outras formas, porque não é só a minha verdade que prevalece. Mas eu falo muito da minha vida, porque eu dei aula para o ensino, para o EJA, por exemplo, né? E eu encontro nos alunos muito de mim. Eu
falo no livro, eu repeti 3 vezes o primeiro ano, 3 vezes o quinto ano. Eu era considerada um Zé Ninguém. Eu era vista como nada. Eu ia simplesmente assim, essa vai ser igual o pai dela. Um drogado, não quer nada com a vida. E não foi isso que aconteceu com a minha vida, né? Hoje, quando eu olho para as minhas amigas que passavam de ano bonitinha todo ano lá, que eram inteligentes, que sabia tudo de geografia, e eu não sabia nada, que até hoje eu não sei, porque se eu me sentir acuada, eu não sei nem quanto é 1 mais 1, que é 2, e eu sou uma professora de matemática, eu me sentia muito burra. Eu falava, gente, eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra. E eu não sou burra, hoje eu passei em 3 concursos públicos. Né? Fui 5 anos diretora da rede municipal da Prefeitura de São Paulo. Não é qualquer coisa, né? Então, eu acho que aquela criança pobre lá do bairro mais pobre da Zona Leste, que é de onde eu sou, tem condição de ser alguém. Tem condição de ter um cargo público, tem condição de ter um cargo técnico e se valoriza, né? Então, eu falo muito da minha vida, por isso, eu conto os problemas da minha vida, porque problema todo mundo tem. Ninguém é nulo de problema, né? Não tem santo nesse mundo, porque santo está no altar, né? Então, estamos todos aqui para aprender e para ser alguém e ser feliz, porque a gente não veio para cá para ser infeliz, para sofrer, para ter doença, só para tomar remédio. Não. A gente veio aqui para ser feliz, veio aqui para ter paz. E é isso, né? E construir a sua jornada, né? Construir a sua jornada, exatamente. Ter uma oportunidade como essa de participar de um podcast como escrever um livro e já ter outro, né? Já tem E quais outro. são os próximos passos, Déia? Assim, quais são o que tem aí de projeto? O que vem pela frente? Eu quero fazer mais encontros, né, do Sagrado Feminino, que a gente busque 1, 2 pessoas, ou que só nós mesmos participe, porque eu acho que é gratificante para nós, né? E que a gente consiga, assim, um sonho meu é fazer um Sagrado Feminino com a minha família, com as mulheres da minha vida, que é minha mãe, minhas sobrinhas, minha irmã e minha filha, é meu sonho, mas minha mãe, minha irmã, minhas sobrinhas são crente, né? Que não tem nada a ver com religião, mas as pessoas confundem muito. Mas às vezes as pessoas, elas têm uma visão do sagrado feminino como algo que tá ligado a uma religião, quando na verdade o sagrado feminino é a celebração da ancestralidade, independente, né? É estar ali reunida com as mulheres, né? E realizar uma troca. Isso. E aí é o tal do... Acho que é um exemplo legal para eu dar do projeto, né? É um projeto que eu tenho de estar fazendo esse encontro com elas, porém eu dependo que elas queiram participar, né? Porque quando a gente quer uma coisa, você arruma tempo, né? Tempo, dinheiro, condição, só que você tem que querer. O primeiro passo é você querer. E aí esse projeto, como é humano, né? Então é um pouco mais difícil para mim, mas que eu acredito que vai ter o momento certo para acontecer. Aí eu acho que eu me realizo muito. E é isso, o meu projeto agora é fazer do meu apartamento lá uma hospedaria, né, com as terapias e de encontro, pessoas que estejam, que queiram se conectar com elas mesmas, né. Esse ano eu participei de um retiro, 3 dias sem falar, foi muito bom para mim. E eu quero oportunizar essas coisas para as pessoas, né, com um custo abaixo, né, porque não são encontros financeiro tem um custo, né, mas eu quero proporcionar, mesmo que a pessoa não tenha condição. Acessibilidade. Isso, dar oportunidade. Conhecer. Isso, eu só preciso, acho que trabalhar um pouco a minha ansiedade, porque às vezes o meu tempo não é o do outro, né? Mas é isso, o meu projeto é esse. Continuar com o meu livro, meu segundo livro, que vai ser sobre como que eu me curei, né? Através das terapias integrativas. E falo muito dos 21 dias, que é o tempo que a gente precisa para se curar, para acabar com os nossos vícios, que todos nós temos, né? Se não é o vício da droga, da bebida, da comida, do açúcar, do doce, de tudo. A gente pensamento, viciado, né? A gente é viciado em tudo. Então,
E é isso, que eu também tô ainda aprendendo, né? Que acho que todos nós aqui. A gente sempre conhece alguém para aprender um pouco mais, né? O universo trouxe você na minha vida. É isso. Eu acredito nisso. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do Sementes de Amor e Resiliência, onde a gente acha? Eu posso passar meu telefone? Eu Você não... pode, a gente deixa também aqui no, Tá, na descrição também do episódio, né? tá. Se quiser passar o seu arroba também. Eu acho que é Andréa Joanjo, Gabi, não lembro. Andréa Joanjo? Eu acho que me acha como Andréa Joanjo, Andréa Casanova. Eu vou passar meu WhatsApp, que é 11 97984 4291. E por enquanto não está em livraria nenhuma, né? O livro tem um custo para para você pôr na livraria muito maior, então tudo produção independente. E tô na luta, assim, é um projeto meu que eu tô indo com cautela, tentando não colocar minha ansiedade e deixando agora que o universo faça as providências, né? Porque eu creio nisso. Quando a gente tem um propósito e aquilo tenha que acontecer, vai acontecer no tempo certo, né? E do jeito que tem que ser. Então, eu tô dando esse tempo para mim, né? Assim, é o meu E filho. é muito incrível, porque quando a gente quer, eu acho que o que a sua história traz é: eu quero, eu consigo. Se eu posso. Depende de mim, é claro, tem vários fatores externos, mas é dar os passos que o chão aparece, né? Isso. E colocar, né? Nas Querer é intenções, poder. querer é poder, porque o livro tá aqui. Querer é poder, ação e reação, e só colho aquilo que eu planto. Então, é isso. Se você seguir esses 3 passinhos aí, se conectar sempre à sua mente, ao seu corpo, ao seu espírito, você já está no caminho certo. Maravilhoso, maravilhoso. Prazer enorme te receber aqui, Prazer foi Andréia. meu, foi Eu espero que maravilhoso. vocês tenham gostado. São histórias que inspiram. Então, eu acho que hoje a gente tem exatamente isso. Eu quero, eu posso, é possível. Por que não escrever um livro? Eu não tenho editora. Não tem problema. Eu vou correr atrás, vou fazer a impressão de uma certa quantidade, vou colocar minha história para compartilhar com o mundo. É isso, gente. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio. Obrigada, gratidão. Siga Cotidiano Paliativo no Instagram, no TikTok. E deixa aí o seu comentário, o que você achou do episódio de hoje. Até mais!